Passando agora, tem Desimpedidos de Fúria, é o primeiro, não é isso? Um dos melhores jogos da Kings League. Um grande jogo, né, mano? Um grande jogo, Desimpedidos de Fúria. Te surpreendeu esse resultado, Andres? Vitória dos Desimpedidos no shootout? Cara, não surpreendeu. Claro que é muito difícil ganhar da Fúria, mas eu acho é um time muito bem treinado. Trabalhei com o Fumaça. O Fumaça entende muito de futebol 7. E também sei que ele é muito estudioso. E o time do Desimpedidos tem bons jogadores. É jogo que não tem favorito. Assim, quando a gente enfrentou eles, a gente entrou bem ligado para não ser surpreendido. É muito chato esse time do Desimpedidos, muito chato, velho. É muito forte fisicamente, né, cara? Físico. Os goleiros são muito bons em momentos diferentes do jogo. Então, Verdade. pô, o JP pega o pênalti no último minuto, chega no shootout e o Vitão... Faz a Pô, diferença. O pega Vitão, demais. acho que, eu não sei se é unânime, né? Todo mundo acha isso, mas na minha modesta opinião, é o melhor pegador de shootout da Kings League, assim. Se você vai pro shootout contra o Vitão, você tá em desvantagem, porque é Sim. impressionante o quanto ele consegue fazer a diferença. E o JP, cara, a gente até comentou antes aqui, né, com o André, assim, é impressionante como ele é diferente, né? Ele é diferente na posição. Agora, a gente é uma tem ele como insanidade, referência, né? a gente tem o Ivo, a gente tem o Barata aqui, um monstro. Pegou muito. E é uma insanidade, porque a gente tá falando a quantidade de bons goleiros que a gente tá tendo nessa Kings League. O Desimpedidos tem dois. Dois goleiros excelentes que poderiam ser titulares na grande maioria das equipes da competição. O Perfeito. Vitão, eu estudo bastante a questão do shootout, né? E eu já estava estudando se eu tivesse em campo para bater contra ele, e é difícil de entender, de estudar ele, porque ele consegue abrir o esquadro para os dois lados. A perna direita dele estica, o esquadro, né? Quando a perna direita estica, e ele também consegue fazer com a perna esquerda. Então, dá um trevo do caramba no Ô, André, batedor. já que a nossa audiência aqui, ninguém tem o teu entendimento de futebol de 7, né? Aí eu te pedi assim, pô, traduzindo pra linguagem do povo, o esquadro do Vitão é o quê? Aquele famoso espacate. Sim, Acho que espacate a galera ele sabe, sai né? aberto pra um lado Isso, e pro outro. Isso, Perfeito. perfeito. Sai pros dois lados. Uma perna abre, que o espacate, diferente do espacate, na verdade, né? As duas pernas abrem. No esquadro é uma perna flexionada e a outra esticando. Mas é quando o cara sai cara a cara com o goleiro, ele faz a... Exato. Abre os braços. Abre os braços e... E o cara engraçado é que a gente tava na transmissão, tava comentando, e eu já assisti o Vitão pegando shootout algumas vezes, não só aqui nesse jogo, mas assim, de alguns jogos eu já tinha assistido dele. E, cara, pra você fazer gol no Vitão de shootout, cara, se você não limpar ele, vai ser muito difícil, velho. Se você não for pro drible contra o Vitão, e até tem um bastidores Ele que ele fala, exatamente mano, isso, ó. se não me Se não driblar... driblar, eu pego. Ele fala isso no vídeo bastidores. Legal. E, cara, é difícil você conseguir fazer o gol nele sem driblar. Poucas pessoas conseguiram. E quando foram pro drible, conseguiram fazer o gol nele. É. A gente tem o pênalti Cris que bate bem, inclusive, Bem, né? O bem, JP quase bem que batido. chega na... Aí é o cantinho de na confiança bola. do Cris, hein? É Olha o lá. canto de confiança dele, ó, aberto. E o JP quase que pega, né? O JP que pegou o pênalti do Kelvin, do Lelete, não pegou do Luqueta e nem do Cris Guedes. E semana que vem sou eu e ele. Foda. E aí? Que beleza. Ah, cara, espero que ele seja amigo, né? Amigo. A gente tem uma relação muito boa, espero que ele seja amigo Pô, também na semana que Ele vem. tem catado demais, velho. Mas ele é muito bom, cara. E a Fúria fazendo do gol Não, também desculpa, de ultrapassagem. essa jogada da Exato. Fúria aí, se ficar com um a menos contra a Fúria, vai tomar gol, irmão. Vai tomar gol. Pô, você Eles pode são fazer o que você muito quiser. fortes na ultrapassagem, essa bola de segundo pau, o Lipão já fez acho que uns 3 gols assim, desse jeito. Né? Esse Aí, shootout Anderson. me pega muito. E isso... Esse moleque é maluco, Eu falei com ele Esse ontem, shootout cara. me pega Eu falei muito, com velho. ele ontem. Ele é pega louco. muito. Ele falou que ele assistiu o programa, a gente comentando sobre o shootout dele. Eu falei, cara, eu não consigo acreditar quando você bate tão longe do goleiro e consegue fazer o gol. Então, assim, se ele fez gol, tá tudo certo, né? É isso. Aí, ó, esse foi o pênalti. O E Lelete você bateu percebe mal. que ele não irmão. dá uma porrada, né? É tipo, ele chuta de longe É, e ele coloca, só ele desloca. tira. Só desloca. E esse pênalti que o João pegou no último minuto aí, Renatinho? Ele é sinistro, cara. É justamente o que eu tava falando. Eles têm dois goleiros excepcionais que podem ganhar jogos e têm vencido jogos pro Desimpedidos. E o João, além de tudo, ele é um líder, né? Se você parar pra ver ele falando antes, depois dos jogos, durante os jogos, é um cara que puxa o restante do time inteiro pra cima, né? Thor vai Bem muito batido. bem no shootout também. Bem Eu batido. lembro daquele amistoso que a Amistoso. seleção fez, que ele fez 2 gols de 2 shootout, gols. né? E esse aí é o de confiança dele É o de também. confiança dele Então, também. aí esse jogo tem um grande problema pra Fúria, né? Que o Vitão se machucou. Exatamente. E aí, a gente tava conversando antes, o escalonado da Fúria é um dos melhores de todos, óbvio, porque o Lelete é um absurdo, o Lipão joga pra caralho, mas porque o Vitão é um apoio surreal com o pé. Surreal. E a partir do momento que você não tem o Vitão, ontem o goleiro não subiu. Jogou o Lelete no X1. E assim, óbvio, ele vai driblar e tal, ele tem qualidade, mas é muito mais difícil Jogar quando sem o apoio. jogar sem o apoio. O apoio facilita muito o jogo. Ainda mais o Vitão, que, pô, acho que é o melhor goleiro da liga com o pé, né? É isso. E até o Andreas pode até comentar um pouco sobre isso também, porque ele jogou, né, com o Vitão, com e contra o Vitão, ele conhece. Você teve em campo contra a Fúria? No jogo contra a Fúria, não, né? Não, esse não. tava. Esse não. É isso. Queria. Mas, cara, o Vitão, ele não é só
importante no momento escalonado, mas ele é importante Ele no momento de segura. apoio, né? Ele apoia muito bem o jogo. E acalma o jogo, Ele né? acalma o jogo da Fúria inteira. Joga com a mais, a Fúria cara. não teve isso ontem, por exemplo, contra o Capim. Ela ficou no Não. jogo contra o Capim até o final porque não tinha esse descanso. Então o No Vitão momento vai nenhum. ser uma ausência sentida da Fúria provavelmente na próxima rodada, se ele ficar fora. E tem o... E Quanto tempo ele vai ficar fora? O que vai não tem ser? informação. Não Enquanto a postaram gente vai nada. vendo Aí o futebol chat manda aí. e nivelados aí já na tela, porque hoje, como a gente tem 10 jogos pra mostrar, a gente vai acelerando um pouquinho mais Não, os jogos, né? isso. Ainda mais os de sábado, porque estão menos Esse na tá me memória do surpreendendo torcedor. muito. Na verdade, não, porque eu já conheço ele e sei da capacidade dele, mas eu sempre falo pra ele ter mais coragem de jogar e a Kings League tá obrigando a acontecer isso, que é o Ivo. Ah, é, Tô então. feliz por ele demais. Então, o começo da Kings League, eu tinha a impressão que ele olhava pro banco e pedia pra ir jogar, e os ele caras é falavam, medroso, calma. mano. Eu fico bravo com ele, ele tem medo. E aí, depois, eu até achei que depois desse jogo aí, que ele fez o gol e tal, ele ficou mais confiante pra jogar com o pé. É, ele Cara, confiante tá indo muito E bem. é impressionante como esse nivelados, ô Renatinho, ele é um time absolutamente, além de sósia do organizado, Piquet não tipo tem assim, como. ele é equilibrado, né? Todo mundo que entra, você percebe que tem totais contas. Que golaço do O Klinsmann, Klinsmann inclusive. tá voando. A gente naquele não botou no jogo. top gols, mas poderia ter É, entrado. podia. Estudou verdade. comigo o Clisma, a gente foi parceiro de escola. É mesmo? É, resenha. Geração de ouro. Que Ele golaço era do bonzinho, tá? Não era bagunceiro. Eu já era tranqueira. E o Nivelados, ele não toma conhecimento, né, do funkball. Mas, cara, todo mundo que entra nesse time, Renato, parece corresponder à altura de quem tava dentro de quadra. Não cai quando tem uma substituição do banco de reserva pro time titular. E é aquele negócio, né? Porque, tipo assim, a gente fala muito do fator defensivo do Nivelados, só que é um time que assusta, porque, pô, tá defendendo bem, tá defendendo bem, tá defendendo bem, quando você vê tá ganhando de 6, tá ganhando de 7, porque eles não precisam criar tanto pra fazer os gols, mas sempre que eles criam, eles chegam com perigo e na grande maioria das vezes finalizam em gol. E aí o pênalti da Nive, que é um momento irado. É Irado. maneiríssimo ela ter batido o pênalti, bateu bem, tá? Bateu Porque bem. o goleirão foi buscar, se bate um pouquinho mais forte, é gol. É gol, velho. Então, assim, é legal demais, cara, porque o pênalti presente gera essa expectativa, né? Todo mundo vê os presentes batendo pênalti. E ela foi lá, assumiu a bronca, bateu o pênalti. Olha Irado, aí. mano, que tenha acontecido isso. E tomara que a gente veja Que mais bem vezes, batido. né? Olha Que que pênalti bateu batido. o Michel, hein? Bem batido. Olha isso, Pênalti mano. bateu o Michel. E o Ivão, ele vai na bola, mano. Vai na bola O aqui. Ivão vai na bola. Ele tem um tempo de... Ó o Piquet. Não, Piquet, o não sósia do Piquet não tem como, velho. Aí já jogou bola com o sósia do Piquet, André? Não. Cara, eu vou te falar, eu tive uma experiência na Supercopa Desimpedido, jogamos contra ele. Meu irmão, ele bate pra cacete. Aí eu vou te falar assim, pô, mas é aquele jogador que bate, mas é na bola e tal? Não. Desleal. 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 O sósia do Piquet é desleal, mano. Ele vai pra machucar, velho. É impressionante. Agora, Alan, só de curiosidade. Zagueiro. Quando tu foi bater o pênalti pro Ivo, o que ele falou pra você? A mesma coisa, mano. Ele já veio sorrindo, tipo assim, não vou nem te falar que sou seu fã. Eu falei, não. Eu que sou seu fã. É isso, porque Ele ele quer tá nessa estabilizar parte, essa né? coisa, pô, ele é vagabundo. Ele é vagabundo mesmo. Mas eu tive que falar essa, né? Aí o Douglinhas, né, cara, que segue se mantendo como um dos grandes destaques do funkball também, fazendo os gols e tentando recuperar essa... Eu acho difícil, Estágio, o Douglinhas não ser estrela no próximo split. Eu também acho. Muito difícil. Eu Também acho. Mas eu senti ele ontem, principalmente, eu até falei na live, que ele tava meio exausto, mano. Abatido, né? Cara, eu faço e nada acontece. Então, é tipo, meio que isso assim mesmo. Ele tava, parecia que tava meio exausto, Ah, mano, de tanto tentar, de tanto fazer. de Porque quanto- eu vou acabar pulando uma rodada pra falar disso. Mas é mais ou menos, com todo respeito aos outros jogadores, mas o que o Davi tá passando no Real Elite. A Também entrevista não deixa de ser dele o sentimento. mostra um ar Sim. de cansaço justamente por isso. Se você olha um jogo do Real Elite hoje, o Davi começa, faz um gol. Aí depois dá uma assistência. Aí faz um gol, dá uma assistência. E quando vê, o time não conseguiu pontuar. Então isso acaba fadigando o cara, né? É, tipo, Ah, o que mais eu preciso fazer pra ganhar, né? É. Assim. Tá aí a pergunta que você acabou de fazer. E O que quando mais? vê, o Renatinho, Esse- temos esse- Lau de Capim, né? É, né? Lau de Peraí. Capim. Temos, né? Essa é a sua É. pergunta do ano até agora. Vou O que deixar o mais jogo eu nas suas preciso mãos. fazer para Ah, pô, ganhar? o que me incomodou foi que, tipo assim, eu senti que Esse jogo ela jogou bem, pô. nesse jogo especificamente a Loud teve uma melhora, mas eu ainda mantenho que a gente segue perdoando demais, pô. Perdoando demais. E a Kings League, pô, a gente tava conversando agora isso antes do programa começar, ela não aceita muito, ela não perdoa Bem muito o que- erro, entendeu? É. Por exemplo, esse aí é o início de jogo, quando tá ali no escalonado, a gente coloca uma bola no travessão no Balde contra-ataque. de água fria. O Brinquinho chuta uma bola no travessão e entra. Então, tipo assim, é uma questão de detalhe, mas detalhes no futebol faz muita diferença, pô. Não é justificativa. Até puxando você agora para essa análise do Capim Loud, ô Andres, eu tive a oportunidade, eu não tinha trabalhado nunca com o Barata, assim, nunca tinha tido uma oportunidade com ele no vestiário e treino e tal, o jogo, e lá na seleção eu tive essa oportunidade, depois no bagagem eu tive um pouquinho de tempo junto com ele.
Cara, é impressionante o Barata, mano. Porque Impressionante, ele não é mano. só um excelente goleiro, mas ele é um líder dentro e fora de campo no sentido de ele consegue fazer uma leitura perfeita do que está fazendo de jogo e passar isso para os seus comandados, né? Porque, tipo assim, ele exerce essa postura de capitão. E aí eu acho que ele consegue comandar muito bem e tranquilizar esse capim, porque eles confiam que tem um goleiro muito bom, que vai resolver lá atrás, e também uma pessoa que vai conseguir orientar esses jogadores a terem a melhor performance possível dentro de campo, né? Mano, eu sou suspeito pra falar do Barata. Eu amo ele, mano. Eu acho que nesse período de G3X e de seleção a gente se aproximou bastante. Gosto muito dele e é exatamente isso que você falou, mano. Ele passa uma tranquilidade porque você sabe que não é qualquer finalização que é gol no Barata. Então te dá uma tranquilidade pra marcar. O marcador pode escolher mais, né? Porque, pô, se eu der um chute daqui pro cara, o Barata não vai tomar o gol. Se eu der um ângulo pro cara, o Barata vai estar naquele ângulo. E em questão de liderança, ele é um líder diferente, mano. Porque eu acho que o jeito dele de ser tão bom com as pessoas e de tratar todo mundo por igual, tratar bem, ele consegue fazer com que a galera se una, tá ligado? Sim. Na resenha. Então, mano, eu amo ele, não tem nem muito o que Então, falar. uma coisa que me incomodou justamente nesse jogo entre Loud e Capim foi que, na minha visão, a gente ignorou o fato de estar jogando contra o Barata. Irmão, ele não vai sair aceitando o chute do meio de campo. Mas difícil. É um cara que, pra você fazer o gol, você vai ter que ter um capricho maior, você vai ter que ter um refino maior quando você chegar, criar a jogada e chegar na frente do gol. Você vê os gols que ele tomou, pô, uma bola que o Caroço chuta de dentro da pequena área, golaço um do pivô Rock, do nossa. Rock girando depois da marca do pênalti. Porque, Golaço, cara, velho. senão não vai fazer. E eu senti que a gente Que segue golaço. insistindo muito nesses chutes do meio de campo. E o Barata não vai tomar esse gol. Então, tem goleiros aí que não vão tomar. Não adianta você ficar chutando longe no Ivo, não adianta você ficar chutando longe no João Barata, Pedro. no João Pedro. O João Pedro é gigante, pô. É, Não tem pô. como. Um passo Os ele caras chega são na trave. muito bons, velho. Isso aí semana que vem a gente vai sofrer. Vai ter que estar na nossa pré-eleção, né? Não fica Vocês chutando não bola vão de ficar chutando longe. bola do meio campo com o João Eu Pedro, não por vou favor. pedir Esses pra vão me você deixar olhar isso maluco. pra você não se preocupar na hora. Mas se você reparar em outro momento da sua vida, o João Pedro, quando vai ter um pênalti, ele fica se abaixando pra não bater com a cabeça na trave. Já percebeu isso? Ele tá assim no gol, aí ele fica assim, ó, pra não bater com a Cara, cabeça na trave. Eu vou te falar, mano. Aí eu treinei muito pênalti com o João Pedro, mano. É muito difícil, velho. difícil, É muito difícil, porque Então ali, tem que fazer. você chega ali, parece que o gol é grandão. Quando o João Pedro tá na tua frente, o gol diminui de uma proporção que você não espera. E, cara, inevitavelmente, cara, é muito difícil que se ele acertar o canto, o braço dele não chega na bola, mano. Porque ele vai chegar, vai passar, vai passar Ele o braço passa a trave. Ele passa a Exatamente. trave, Então, tipo mano. assim, é isso. Você tá ali com ele treinando pênalti, você sabe que a chance dele pegar é tão grande quanto a chance de você fazer o gol. É meio a meio, é 50-50. Não tem vantagem pra ninguém. Eu não É queria muito- estar na sua pele, não, irmão. Aí só pra Não, falar eu não tô desse. falando mais coisas pra não colocar pressão. Desse- Mas é o pênalti, tá de mano, boa, tá de é boa. o pênalti com o JP só entra se for perfeito. Por exemplo, Eu vou Mas bater e igual o do Luqueta, Luqueta? Igual bater do no Luqueta. Luqueta ontem. Bater igual do mas o Luqueta. Luqueta é exótico, pô. A gente não tem esse quê É. sabe? Nem ele sabe onde Ele vai, não. né? Exato. Aí, Falando ó. no Luqueta, olha aí, ó. Cara, Cara, esse foi um jogo especial, Andres, porque, assim, eu defendi O placar é uma mentiroso, tese, né? até na live, lá na transmissão e tal, tipo assim, o Dendele, ele faz um bom jogo eu contra a passei G3X. mal, velho. Um primeiro tempo que, assim, no meu modo de ver, eu acho que o Dendele até foi ligeiramente superior, teve mais chances de fazer gol, perdeu oportunidades, mas é impressionante como a G3X sabe sofrer e sabe ser letal na hora certa. Então, assim, o Dendele perde as chances, a G3X vai conseguindo se manter viva no jogo, na hora do vamos ver, é 9-1 G3X. Se não matar impressionante. G3X Cara, te mata, mas velho. é uma coisa que a gente É simples. tem a experiência de ter passado por isso algumas vezes, tá ligado? Então, isso é uma coisa que eu dou mérito full pro Apoca e pro Velho Vamp, porque eles não param de falar isso. E tem um bastidor do Apoca que ele fala, acho que é contra a Fúria, se os caras fizerem 3, a gente vai fazer 1, e vai fazer 2, e vai buscar, e tem muito jogo, e a Kings League é isso. Então eu acho que é difícil pro jogador ali que tá lá dentro saber sofrer com o jogo. E eu acho que isso tá plantado na nossa mente que vai ter momento que a gente vai estar sofrendo muito e que a gente não pode se agarrar a isso. Olha a e tem que- minutagem e olha o placar. 21 Cara, minutos foi tá bizarro. pra ir pro 1-0 dele, né? Mas eu acho que esse ponto que o Andrés falou agora é justamente o que coloca, além da qualidade técnica, evidentemente, mas o time deles em outra prateleira. Porque É, eles isso mesmo. entenderam que o jogo não tá perdido por você tomar um gol. Uma coisa que eu tenho visto, principalmente na Nossa, Loud, mostra mas em do outras Luqueta. equipes também, é o time tomar o gol e achar que o jogo acabou. Só que o Kings League tem Exatamente. 10, 15 gols. Cara. E o G3X, além de tudo, A tem a casca, bagagem. né? As situações que eles já superaram, que mostram que, tipo assim, dá pra superar de novo, né?
Cara, enquanto Foi, o Luqueta fez o gol e fez 23 comemorações, cara, eu sou muito fã. Muito cara. O bom, Luqueta é eu sou muito engraçado, fã do cara. Luqueta. Não, e o Kelvin não consegue nem ter reação, cara. O Kelvin é tão maneiro também que ele fica rindo e fala, mano, já é. Já Tá é. de Tem boa. certeza, né? É, tá tudo bem, tá ligado? Mano, é muito bom, velho. Cara, isso que o Andrés falou, velho, eu acho que é 100%, mano, porque hoje na Kings League, cara, o fator gol é psicológico, mentiroso. mental, esse gol Mano, é olha os dois impressionante gols, do olha os Rufino. dois gols do G3X. Foi- Um é a um jogada do contra- Tom, gol contra do Lincoln, e o É. outro é o bate-rebate do E, Rufino. e aí, essa questão que a gente se ia terminar, da questão psicológica, eu aposto que nessa hora o Dendeles, os moleques devem ter pensado, não é possível. Não é É, possível, então, né? A gente porra. faz tudo E aí a certo, cabeça bum. vai pro caramba, velho. Exato. Então é isso, tipo assim, o G3X é um time que parece estar sempre muito forte tá mentalmente vivo, na partida. nunca tá sempre morre. vivo, ninguém entrega as pontas, ninguém entrega o resultado, tá Pô, ligado? até o jogo contra a Fúria mesmo, que ainda tava sem o Kelvin, tava sem o Andras. E é o primeiro gol dele na competição, né? De E bola aí, rolando, ó. né? Aí E já é aí- loucura. E aí tava 9-4, sei lá, tava com 9-5, né? Aí faz o gol, pô, fica até o último lance, o Vitão ainda faz uma defesa no último lance, a Fúria que são, e junto com o G3X, são os dois melhores times da competição, né? Aí Esse gol pra mim é o aí é mais o gol bonito. da Kings League até o momento, porque se você pegar a jogada completinha, o que o Tom faz nesse gol ali, ele consegue alinhar no mesmo lance. Força, velocidade, qualidade técnica, finalização, compreensão de jogo, de Tudo espaço, que o tudo. futebol Ele pede. ele é completo ali, ele faz tudo de forma completa e faz o gol. Você acha que não o melhor jogador dessa Kings League, né? Mas você acha que o melhor jogador que tá em campo aí, juntando tudo, né? Técnica, força e tal, é o Tom? Você diz do campeonato todo ou Do desse campeonato- jogo? Não, do campeonato todo. Cara, Assim, não o melhor da competição. Acho que é muito difícil alguém estar melhor que o A Lelete. pergunta que você quer fazer é se Lelete- ele, pra ele seria o mais completo. É, o mas mais de ter todas completo. essas qualidades, né? É. E é uma parada que eu gosto muito. E eu sempre, quando teve o lance do Kelvin, né, de ir pro Santos, a gente conversava já se ele fosse do Tom, porque eu falei pro Apoca e pro velho, pô, o cara é completo, mano. Ele ataca, ele marca, ele vai pro drible, Muito ele forte tem também, força. né? E eu acho que ele, sem dúvida, ele é um dos jogadores mais. Eu acho que ele é o jogador mais completo da Kings League, questão de características, de ter força, finalização, drible, enfim. E esse aí que tá fazendo o gol, Andrés, eu até falei com você antes, né? O Rufino, ele esteve, acho que em todas as seleções de horário que a gente fez até agora, Mano, ele é no muito minuto bom. 18. Ele é muito E, cara, bom. eu sou muito fã, mano. Eu sou Tanto muito da fã dele. pessoa, porque ele sempre foi um cara, assim, espetacular, 100% com todo mundo que ele tratou. E todas as vezes que eu tive com ele foi desse jeito. Mas, cara, que jogador Rufino, mano. Eu acho que nessa Kings League, se alguém tinha alguma dúvida sobre ele, desabrochou, né? Tipo assim, o Desabrochou. Rufino Acabou. mostrou pro Brasil, que Ele acompanha merece o tá onde Futsal, ele acompanha tá. a Kings League, que ele merece estar naquela posição ali. É E isso. que ele é, de fato, um cracaço de bola que coordena quase que todas as ações de Atlético na partida, né? Muito, irmão. Acho que é difícil de falar do Rufino. Ele pensa muito à frente. Ele dá um passe pro cara e às vezes ele fica bravo com o cara que não dá o passe que ele já tava imaginando, porque ele deu o passe pro cara antes, tá ligado? Pô, vou dar o passe daquele cara ali, porque aquele cara lá vai tocar ali. E o cara não toca, aí ele fica bravo, porque a leitura de jogo dele é impressionante, mano. Ele é fora da caixa. Ele é fenômeno. Nesse jogo também teve o lance do Luqueta, né? Que teve a punição, né? Aparentemente não, ele de fato deu uma extrapolada, um dos áudios aí que viralizaram nas redes sociais. Mas o Luqueta acabou sendo punido, né? Acho que nessa rodada também a Fúria foi punida, Não, só o Den dele. a Fúria não foi punida, não? Não foi, mas o Chris Não, Guedes pediu desculpa Ah, e é, passou exatamente, batido. o Capim Capim haviam sido mas- punidos, exatamente. mas eles aceitaram um vídeo de retratação Exatamente. como E punição. mas calma aí, o Luqueta falou que não ia fazer o vídeo Não, de acho que o retratação vídeo ou do nem Luqueta deram a Não deram oportunidade? oportunidade para ele se retratar e acabou sendo punido. Mas, enfim, nessa rodada jogou punido e acabou Aí, nem ó. tomando gol na punição. Enquanto a gente vê, infelizmente, a Real Elite Fluxo, né? Meu produtor não teve pena, né? Ele colocou Nenhum. o Fluxo à Vera e o Fluxo acabou nos vencendo num jogo, cara, que foi assim. Foi mais um jogo ruim que a Elite fez, né? Assim, Foi. ontem a gente elogia a postura da Real Elite, que fez um jogo competitivo. Esse gol aí me... Nesse jogo, a gente não foi bem. Esse segundo gol aqui, o Davi vai no corpo do Meleca, o Meleca sai do corpo do Davi, faz o gol, aí já 2-0 no Meleca placar, tá as coisas jogando começam a não dar bola, hein? certo. Se o Davi corre na bola, porque Ele sai com a bola, né? Exatamente. Então foi um jogo que, mano, basicamente tudo que a gente planejou não funcionou. Então, assim. acho que a estratégia era até inteligente de usar o El contra o Bolt pra tentar segurar mesmo. Não tem como você chegar antes que o Bolt na bola, você vai. E aí o El no dado, inclusive, ele vai Faz muito o bem, gol. né? Saiu. O único negócio que a gente não queria era que saísse esse. Caralho, o Caleb, cara. Isso não dado. E aí o El vai muito bem e consegue até diminuir. Mas assim, não jogou bem, mano. De novo, muito pouco criativo, muita bola só no Davi, pouco jogo de ultrapassagem, que a gente fala bastante. E o Fluxo, um time que individualmente a gente fala que é muito bom,
tá construindo um coletivo forte. Tá classificado. O Melequinha tá jogando pra caralho já, chegando. E aí a gente vai ver o primeiro pênalti que você... Bate mal Você esse, perdeu. bate baixo. Mas assim, jogou mal, mano. O Real Elite jogou bem mal esse jogo aí. Foi bem frustrante, assim, pela expectativa que foi criada de ser um jogo de confronto direto mesmo. Se ganhasse, estava dentro da zona de classificação, então era um jogo, pô, muito importante. Era um confronto direto pra gente, assim, era um rival direto ali pela briga por esse sexto, sétimo lugar. O Nobru acabou perdendo o pênalti também. Acho que o Gustavo pega esse pênalti e vai direto pra fora. Da onde eu vi, Acho que vai pra fora, eu não sei se foi direto pra fora, se o Gustavo pega esse pênalti. Pra Pra fora. Direto pra fora, né? Mas ele tava bem na Mas bola. um jogo que dá tudo errado, assim. Dá tudo errado do começo ao fim. E, infelizmente, a gente fica numa situação bem complicada pra rodada de segunda-feira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas é um jogo que não encaixou, mais uma vez, né? A gente sempre conversou aqui sobre os problemas que teve o Real Elite. E dessa vez, quer dizer, mais uma vez eles ficaram claros dentro de campo. A gente não conseguiu a vitória. E o Fluxo, cara, que até te comentou aqui também com o André. Tá classificado, né? Tá classificado, é um time que é muito bom individualmente e cada vez mais se acerta coletivamente, cada vez mais está mais pronto para a Kings League. Você vê um Bolt cada vez mais eficaz no minuto inicial, no 1-1, 2-2, 3-3, depois no dado também. Você vê um Fluxo cada vez mais consciente do jogo no geral, da modalidade. Da modalidade no geral. Um Vini Alexandre muito bem, um Melequinha muito bem, um Intera muito bem. Então, assim, um time que tá encaixado. O Elber, que é craque de bola. Então, assim, tá encaixado e tá pronto pra competir nesse playoff, velho. Sim. Quem pegar o Fluxo vai ter um adversário muito difícil, com certeza. Chatos, cara. É isso, individualmente a gente batia na tecla, né? E parece que os caras estão entendendo cada vez mais a modalidade, e aí o coletivo ele vai se fortalecendo. E querendo ou não, você vai ganhando, pô, você vai ficando confiante, velho. A confiança entra em campo. E esse time do Fluxo tem jogadores que, eu falava isso, né? Estão Tem que muito, subir um pouquinho esse microfone. muito acostumados, mano, com competição. Esses caras do Fluxo, se você passar pelas quadras de futebol 7 do fim de semana, você vai ver cada um desses caras aí jogando 4 jogos. Esses caras jogam muito, muito. O fim de semana inteiro os caras estão jogando futsal há bastante tempo, são caras experientes e caras que estão acostumados com competição há muito tempo. Então era o momento de coletivamente se fortalecer dentro da modalidade mesmo para ganhar confiança e chegar forte para os playoffs. E o treinador também, o Paulo Neto, Então, entende muito de futebol 7. Acho que o Paulo Neto deve ter uns 20 anos de futebol 7, Aí, sem brincadeira. Né? E foi um jogadoraço. E eu já sabia que ele ia ser treinador, a gente sempre brincava, chamou ele de veinho, né? Veinho, você vai ser treinador e tal. Porque o cara é completamente viciado em estudar. E eu já sabia que ele ia fazer isso. Quando ele me deu a notícia que ele ia pro Fluxo, eu dei os parabéns pra ele e sabia que ele ia fazer um grande trabalho. O cara mandou aqui no chat, o Capita, Renato e tal, que curiosamente os 3 melhores jogos do Real Elite na competição foram com os 3 principais times da competição, né? então A eu gente falei, faz um jogo eu bom falei contra essa o porra. G3X, um jogo bom contra o Vilados, um jogo que não foi tão bom, mas foi bem competitivo contra a Fúria e contra os outros 3 adversários que não são tão fortes na média quanto o G3X, Fúria e Nivelados, a gente vai muito mal, né? Eu acho que jogou muito em função do nível do adversário, os jogos. E aí ontem acho que ficou bem claro assim, porque foi isso. Fez um excelente jogo contra o G3X, um excelente jogo contra o Nivelados e um bom jogo contra a Fúria. Que pra mim são os 3, e acho que com uma distância grande pro quarto colocado, assim, os melhores da competição. E aí, foi o que eu tava falando ontem na live. O jogo marcado da campanha do Real Elite a todo momento, ninguém vai lembrar quanto foi o jogo contra o Capim, ninguém vai lembrar quanto foi o jogo contra o Fluxo. O 8-8 contra o Funkball Esse é o jogo, vai né? ser um jogo memorável. Tem esse jogo da Loud também, ô Renato? O jogo que você olha e fala assim, O cara, jogo. é o jogo Foi que a virada de a virada chave. de chave negativa, no caso, que é a mesma do Real Elite. Porque, pô, calma aí, só um detalhe. Porque você perde os 2 pros 2 melhores times da competição, você ganha o terceiro. Você vai pro quarto pra ficar 2-2, você sai Olha. 3-1, mano. Então, o ponto da questão é que a virada negativa foi logo depois da primeira partida. E eu ainda consigo ter uma ótica um pouco mais complicada acerca do time da Loud, que eu acho que nem o primeiro jogo que a gente venceu foi Contra uma o Fluxo. partida excelente assim. Você parar pra ver o jogo da Loud contra o Fluxo, cara, o Fluxo faz um primeiro tempo melhor, começa na frente do escalonado e a gente consegue virar na reta final. O Luquinhas tem uma partida excelente, achando o rock toda hora, e a gente consegue. Mas eu não consigo ver a gente mantendo uma regularidade positiva por 30 minutos que sejam do início da competição até agora. Então, pra mim, isso é um ponto muito negativo, entendeu? Falando do Luquinhas, eu acho que ele também é o mesmo caso do Douglinhas. Que eu acho que dificilmente ele não vai ser Não vem pra estrela. wildcard, É.
Eu Ah, acho. isso O moleque é Ele faz muito um bom de começo de bola. competição assustador, né? Então, Depois dá uma eu caída acho que também junto até. com o time É. da Loud no geral, mas ele faz eu um começo achei de que ele competição muito perdeu bom. muita minutagem, mano, do, sei lá, terceiro jogo pra frente. Aí o Renato pode falar um Eu pouco nem melhor, acho né? que seja muito uma questão de minutagem também. Eu acho que, tipo assim, pô, tem um fator Acho que psicológico seu mic deu... do cara que tá O mic do jogando. Andrés, não sei. O O meu? diretor tá certinho o mic do Andrés? O chat falou aqui, não sei se tá... Quer que eu fale a parada aqui, Alô? Te cortei, né? Me desculpa, Renato. Não sei, Continua. é melhor a Não, gente não. resolver isso, né? Não, mas pode continuar, pode Não, continuar. fala que tá bom. Voltou, tá tudo certo. Enfim, a questão do Luquinhas eu acho que envolve também uma questão psicológica, né? Porque, cara, eu volto a dizer, a gente tem esse debate dos caras que sempre jogaram futsal, ou outros que já estavam jogando competições até na várzea que valiam uma grana, valiam Uhum. uma visibilidade, mas a Kings League é maior que tudo isso. Nunca esses jogadores tiveram a visibilidade que eles estão tendo, o fato de Pressão. chegar na internet, abrir o Instagram e ver um monte de comentário. Então, eu acho que é um Difícil pra âmbito caramba, diferente que muitos jogadores estão sentindo. É um processo natural de adaptação que vai demandar com esses jogadores dentro da Kings League. Mas eu concordo com o Andreas. É muito difícil segurar um cara como o Luquinhas, que tem se destacado num time que está perdendo seus jogos, como draftado. Acredito sim que seja uma tendência natural com o passar do tempo dele ser um wildcard daqui para frente. Eu fico Enquanto imaginando. isso, Perdão. Eu fico imaginando o quanto deve ser difícil isso na situação da galera da Loud, do Real Elite. Mandei mensagem pro Davi hoje, como eu comentei com você. Eu lembro que eu fiz um jogo muito ruim na seleção contra a Coreia. E, mano, eu entrei no Instagram, tinha, sei lá, 70 mensagens positivas e 2 caras que eu não consegui dormir por 2 dias, tá ligado? E eu fico imaginando quantas mensagens negativas os caras devem ler o tempo todo, tá ligado? Por mais que o Davi tá se destacando, o fato de você ler que o Real Elite, pô, tá abaixo do que todo mundo esperava já incomoda, né? Aham. E isso já mexe muito com a cabeça. Então deve estar sendo muito difícil pros Meu caras. rei, eu acho que o seu microfone deu um probleminha mesmo, a gente vai ter que dar uma ajeitada. É isso, meu diretor? É? Não, mas eles falaram agora, eles Vole? voltaram assim, acho que deu uma Eu acho melhorada, melhor. não sei. Dá uma olhadinha ali só com ele pra ver se tá tudo certo. Que aí depois o Andrés volta e fala. Cara, o que o Andrés falou aqui, não sei se deu pra vocês entenderem, é que ele falou que ele trocou mensagem também com o Davi e tal. Não sei se vocês escutaram tudo, mas que na época do Mundial, que ele jogo contra a Coreia, que ele não fez um jogo tão bom, ele recebeu 2 mensagens muito negativas, além de 70 mensagens positivas, que as 2 negativas elas sobressaem muito, né? Tipo assim, Consumiram. acho que é do ser humano. Você lê vários elogios e acaba lendo 2, 3, 4, 5 comentários Você fica negativos, puto, você né? fica muito mais puto pelos negativos do que você fica feliz pelos elogios. Sim, É natural, sim, tá ligado? sim. Só que isso, se você não estiver muito preparado mentalmente, acaba te consumindo, né? A gente que, porra, faz live, lida com internet, com conteúdo na internet, a gente tá um pouquinho mais carimbado nesse sentido. Mas é muito complicado você, tipo assim, tá ali se dedicando pra alguma coisa, aí você recebe muito carinho, isso é muito legal, mas quando vem a porrada Mas machuca ainda também, assim, né? você deu esse exemplo da gente que faz live. Se pra gente é incômodo, às vezes a gente tá num Quer dia tirar ruim, isso pô, aqui, vai mano? ver um comentário, vai querer responder, é natural do ser humano. Pô, pro jogador que tá ali, não pode responder teoricamente, imagina- tem que guardar pra ele e que ele vai chegar de um dia, pô, eu jogo ali, sou respeitado onde eu jogo, o pessoal me conhece, me valoriza. Outro dia, pô, fui jogar a Kings League, fiz um jogo ruim, tá todo mundo me xingando. É natural que muitos, Exato. pô, pensem 2 vezes na hora de tentar dar um drible, de tentar arriscar uma jogada que normalmente ele arriscaria sem ter essa pressão. É claro, é nessa hora que você diferencia o jogador que está pronto mentalmente também, do jogador que tem ali o futebol, mas está se eximindo da responsabilidade porque ele não quer correr o risco de ser criticado. Mas é um ponto que é óbvio que vai ser uma questão nos jogos de Kings League. Cara, E o eu- cara falei. tipo assim, em tese tem que se provar de novo, né? Porque ele tá jogando lá a várzea dele, onde ele joga. Vamos supor que num sábado, num domingo, ele acordou mal, jogou mal. Mano, ele jogou mal ali, os caras sabem que ele vai entregar, que foi um dia que ele acordou mal, ele vai pra casa dele e acabou. Acabou, vai jogar outro jogo depois. Aqui, ele sai do jogo, que tem milhares de pessoas assistindo, ele chega no CT ou qualquer lugar com o time depois e ainda continua recebendo mensagem negativa. Então, tipo, aquilo fica batendo na cabeça do cara e o cara não tá acostumado e tal. E aí você fala muito bem também do preparo psicológico de cada um, que é aí que a gente separa. Mas é isso, mano. É difícil, né? A E, pô, internet é. Honestamente, não querendo puxar sardinha, até porque eu vou falar isso no Voltou o sentido nosso Andrés aí. que é negativo também, né? Mas, pô, a Loud, ela tem uma visibilidade muito Sim, grande. exato. O nosso preparador de goleiros, o nosso preparador físico recebe DM na solicitação de reclamação da atuação do time. Então, imagina os jogadores que estão ali no front, né? Então, é um negócio que
Pesa também. Claro que não é uma desculpa, porque o jogador ele vai ter o seu, assim como tudo na vida, os prós e os contras. Exato. E os contras é que se você jogar mal, da mesma forma que eles podem te levar ao céu, eles podem te levar ao inferno. Mas é claro que é um baque para muita gente que não está acostumada. Né? Não, é até bom, o Andrés voltou agora, tá com o microfone na... Fala, acho que tá né? O Andrés acertadinho. falar sobre. É, Não sei se sobre tá isso, tudo, Andrés, tá tudo porque... certo? Estão ouvindo bem aí? Fala aí mais um pouquinho, fala aí. O chat vai dar o feedback. Tá ouvindo aí, galera? Funcionou, rapaziada? Funcionou? Tá bom. Beleza, Tá ok. legal. Até o Andrés, que a gente tava comentando sobre isso que você falou, cara, queria ter o parecer como jogador, assim, porque eu até falei sobre isso, foi no sábado, né, que eu acabei perdendo o pênalti ali e fiquei chateado, evidentemente. Eu falei, cara, às vezes parece que quando você não tá com a cabeça boa, as coisas não funcionam, tá ligado? Sim, com E certeza. eu acho que vocês que estão ali em campo, vocês estão atuando por muito mais minutos, estão muito mais sujeitos a erro e acertos durante a partida, tem que estar com a cabeça boa também, né, mano? Porque se você não estiver preparado mentalmente para ter tanto comentário negativo quanto positivo e tá lidando com tudo que pode acontecer para você, para milhares de pessoas que estão assistindo, Muita você uma gente. hora você sente, você vai ficar Sente. resguardado, né? Perde a confiança. E aí, o lance que você arriscaria ganhando, você deixa de arriscar com medo de tomar. Pô, se eu tentar driblar aqui de último, perder a bola, tomar o gol e vai ser culpa minha. Então, tudo isso entra em jogo. E vou dar outro parabéns pra galera do G3X. A gente tá com uma psicóloga, a Anaí, que ela trabalha no Corinthians. Fez o trabalho, o case de sucesso do Yuri Alberto. Uhum. Cara, a gente conversa e eu nunca tinha feito. Como é bom trocar ideia com uma pessoa especialista da parada, a visão que ela te dá de tudo, tá ligado? E é isso. Eu acho que eu sempre falei que um fator muito importante pra performar é confiança, é a cabeça. E quando você tá com a cabeça boa é outra parada, mano. É outra parada. Você se sente sente a permissão de arriscar mais, tá ligado? E Exato. sem Mas aí confiança não dá é pra porque arriscar. às vezes o público confunde você ter a humildade de você estar se diminuindo. Eu não tô me diminuindo quando eu falo isso, mas quando eu vou na minha live e eu falo que a gente que chegou agora na Kings League tem que aprender com o trabalho que o G3X faz, com o trabalho que a Fúria faz, é justamente por isso. Eles dão tempo aos seus atletas e comissão para trabalhar, tanto que a Fúria bateu na trave várias e várias vezes e agora está começando a ter um resultado do seu trabalho. Essa questão da parte psicológica Pensar além do jogo, clube, né? pensando no extracampo também faz toda a diferença, então não acho que é uma vergonha para mim falar isso, mas eu acho que a gente tem que aprender com esses caras mesmo, porque a realidade é que eles estão em outra prateleira. Assina embaixo. Estão à frente, né? verdade- A gente tá indo pros oitavo jogo e o G3X tá indo pro, sei lá, Fúria tá sei indo lá, pra... os caras têm, sei lá, 6 no Mundial, né? 6 no Mundial de clubes, que a gente foi até a final. 6 ou 5. E 6 de Copa do Mundo, né, estágio? Foram 6 ou 5, Então. irmão? Aonde? Copa do Mundo de... Foram Foram cinco, cinco jogos. Então é a mesma coisa no Mundial. 5 do Mundial, 5 de seleção. Mais 8. e é Tá indo claro, pro né? 20º jogo, É claro que alguns atletas ali, até pela questão do draft da Kings League, mudam, tem algumas mudanças, mas você tem uma espinha dorsal e uma base pô. que já E o trabalhou ambiente, junto né, em o outros entorno. momentos, que já se conhecem, que já sabe como é que cada um vai agir, sabe o temperamento, isso faz toda a diferença.